Salve, salve galera! Nesta aula vamos falar sobre a dilatação volumétrica dos líquidos. Sim, no caso dos líquidos, nós não ficamos dividindo em linear, superficial, volumétrica. Nós só trabalhamos com a dilatação volumétrica. E aí, pensando exatamente dessa forma, nós trabalhamos com o caso clássico, para você deixar muito claro, tá? Dilatação térmica volumétrica é ΔV igual a V0 vezes gama, que é o nosso coeficiente de dilatação volumétrica, vezes a variação na temperatura. Igual nós usamos a relação nos sólidos, tá? Então, nesse ponto não tem diferença. O que faz a diferença dos líquidos são as questões de observação, as possibilidades, o que pode acontecer. Bem, vamos entender que os líquidos eles não têm formato próprio. Em geral, eles dependem de um recipiente. É aí que mora o fator de comparação, o recipiente que ele se encontra. Bem, de maneira geral, na forma real, não tem como eu esquentar o líquido sem mexer no recipiente. Não tem como eu esfriar o líquido sem esfriar o recipiente. E os recipientes também são feitos de materiais que possuem coeficientes de dilatação. Logo, os recipientes também podem mudar o seu tamanho. E aí podem te dar a impressão, a aparência de observar algo que não é real. Como assim, Jabor? Bem, entenda. Imagine que você tem aqui um recipiente, um becker, por exemplo, cheio de líquido. Até, vamos brincar, cheio até o tampo, tá? Até em cima. Logo, quando ele começar a aquecer, eu vou lá, vem aqui, coloco umas chaminhas, né? Bonitinha. Aqui as chaminhas, um monte de chaminha, certo? Um monte de chaminha, bonitinho. E eu começo a aquecer o sistema. Quando eu começar a aquecer esse sistema, automaticamente podem ter várias possibilidades. A mais comum delas, é que começa a transbordar líquido. E aí, aqui embaixo, começa a cair gotas, gotículas, né? E aí as pessoas começam a ver formar uma pocinha daqui, junta uma quantidade aqui no fundo, né? A pessoa tira o becker, vê o tanto que ficou de líquido dentro da bacia do recipiente e fala, olha, dilatou essa quantidade, a quantidade que derramou foi a dilatação. Isso é um grande equívoco, tá? Porque, na verdade, se você parar para pensar, o recipiente também sofreu uma dilatação. Então, na verdade, eu tive 3 dilatações aqui. A dilatação do líquido que estava aqui, que seria a dilatação real. É o que o líquido realmente está dilatando. Eu tenho aqui a dilatação do recipiente, tá? E também é real. Tá? Vou deixar aqui bem claro, também é real. É que o termo real geralmente a gente usa para o líquido, tá? E esse tanto que derramou aqui, ó, tá vendo esse tantinho que derramou? Nós vamos chamar ele de aparente. Por que aparente? Porque não necessariamente esse tanto que derramou é verdade. Eu entendo o seguinte, que de uma forma geral, se eu derramei, por exemplo, vamos dizer que derramou 3 metros cúbicos de líquido. Só que eu vou lá e calculo a dilatação volumétrica do meu líquido, eu conheço ele, é o mercúrio, eu sei o coeficiente de dilatação do mercúrio, e aí eu calculo e deu, na verdade, que naquela temperatura ele variou 18. Peraí, como assim? Se ele estava até o tampo e variou 18, ele não tinha que ter derramado 18 metros cúbicos? Aí você pergunta, ué, por que ele derramou só 3? Simples, porque o recipiente também dilatou. Logo, ele permitiu que coubesse mais mercúrio ali dentro, mais líquido nesse caso, tá? E aí vamos dizer que nesse caso ele sofreu uma dilatação de 15 metros cúbicos. Então só transbordou, só derramou, porque o recipiente dilatou menos que o líquido, tá? Então no caso, o líquido dilatou 18, mas o recipiente só teve a condição de dilatar 15. Logo, o excedente é o que derrama. Por isso que é muito comum a gente colocar a relação como sendo a dilatação aparente, essa quantidade que eu tive a impressão que derramou, como sendo igual à dilatação, nesse caso, do líquido, menos a dilatação do
recipiente, certo? Inclusive eu escrevi ao contrário, né? Recipiente, né? Seria do líquido menos a do recipiente, né? Perdão, então seria do recipiente, do líquido menos a do recipiente, certo? Mas, gente, vamos deixar bem claro, você tem 3 situações que podem aparecer aqui, tá bom? Transbordar, o líquido mantém o nível, ou seja, esquenta, mas não derrama e nem dá a impressão de ter baixado. E abaixar o nível. O abaixar o nível é muito comum, quem não conhece, achar que evaporou, mesmo não estando em temperatura de ebulição, tá? Por quê? Porque o recipiente, nesse caso, ele dilata mais do que o líquido. Logo, ele fica com espaço vazio maior. E aí dá a impressão que ele abaixa o nível. Se os dois dilatarem igual, dá a impressão que não aconteceu nada. Agora, se o líquido dilata, que nem um exemplo ali, mais do que o recipiente, ele transporta. Dá a impressão que aquela quantidade seria o aparente. Você lembra? Quando ele falar em dilatação aparente, ou dilatação que foi observada, ou a quantidade de líquido que ele derramou, ele está falando de uma condição aparente, a impressão. Não é real, tá? A real tem a ver com o cálculo da função para você demonstrar a partir da relação algébrica qual é a dilatação volumétrica. O resto são comparações. E uma delas, que aparece bastante, é substituir essa função aqui dentro. Tá? Nós entendemos que dilatação volumétrica aparente nada mais é do que o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação aparente vezes a variação da temperatura do líquido. É o volume que você tem no líquido vezes o gama do líquido vezes a variação da temperatura, menos o volume inicial do recipiente vezes o gama do recipiente vezes a variação na sua temperatura. Bem, se você lembrar que o líquido estava, no nosso exemplo, ocupando todo o volume do recipiente, então o volume inicial para todos eles eram iguais. Se você entender que eles aqueceram juntos, a variação de temperatura em todos eles foram iguais. E aí, dessa maneira, me permito cortar os volumes iniciais, afinal, eu posso colocar em evidência, e assim eles serão representados por valores iguais. E a mesma coisa com a variação da minha temperatura. Logo, eu posso escrever que o gama, ou coeficiente de dilatação aparente, seria o coeficiente de dilatação do líquido menos o coeficiente de dilatação do recipiente. Então, caso eu precise do coeficiente de dilatação aparente, é muito comum utilizar essa função. Tá? Então, fique esperto. É só você lembrar do exemplo que eu te dei, que dilata mais ou menos, que você vai lembrar como funciona. Mas, de forma geral, nunca se esqueça. O cálculo da dilatação volumétrica sempre é dado pela mesma função matemática. Então, dilatação volumétrica é o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrico vezes a variação de temperatura. E aí, substitui para cada relação. Às vezes o recipiente é um vidro, vai trabalhar com o gama do vidro. Às vezes o líquido é uma água, você trabalha com a água. E assim você vai observando tudo o que acontece. Beleza, galera? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Na sequência aí, eu vou mostrar para você um negócio chamado comportamento anômalo da água. Comportamento anômalo da água. Galera, a água, ela tem um intervalo termométrico, né? Nesse pequeno intervalo, o comportamento dela é diferenciado do que nós estudamos nos casos clássicos, né? De dilatação dos sólidos, dos líquidos. Como que funciona isso? Vou te mostrar. A água, nesse intervalo de 0 a 4 graus, ela tem um comportamento inverso. Por isso que é muito comum você observar o seguinte. Você coloca uma garrafa de água para congelar. E quando ela congela, você vê que ela fica estufada. Você fala, caramba, por que aconteceu isso? Eu tinha uma aula de dilatação, o professor falou que se esfriar ele contrai. Pois é. Quando ela começa a cristalizar, é geralmente nesse intervalo, de 4 a 0 graus, e a 0 graus ela sofre a fusão. Quando ela está nesse ponto, o que aconteceu? Olha que coisa louca. Quando ela sofre um resfriamento, até 4 graus, normal, ela vai contrair de boa. Passou de 0, ela vai contrair de boa. Porém, nesse intervalo entre 4 e 0 graus,
Quando ela sofrer um resfriamento, ela vai sofrer uma dilatação. Dilatação. Então quer dizer o quê? Quer dizer que o seu volume aumenta. Então, nesse caso, eu poderia colocar para você. Eu começo com o volume inicial, certo? E conforme eu vou, por exemplo, aqui eu coloquei esfriando, né? De 4 até 0, ela sofre uma dilatação. Nesse caso, se ela for aquecida de 0 a 4, comecei com o volume inicial, se esfriar, ela dilata, quando esquenta, ela sofre uma contração. Então tá aqui, ela sofre uma contração. Ou uma dilatação negativa. Dessa maneira, o volume de até 4 graus seria um volume que diminuiria, chegando no volume mínimo a 4 graus, depois ele voltaria a aumentar. É esse momento, quando você tirou sua água do freezer lá, você colocou ela na mesa, ela dá aqueles estalos. Você já viu que a garrafinha, tec, você falou o que foi isso? Tá? Por quê? Porque nesse momento ela estava contraindo, de repente ela para de contrair, passou de 4 graus, ela começa a aumentar de novo. E aí nesse ponto o plástico dá aquele crack, você assusta. Só que você também tem que lembrar que existem relações muito importantes a serem ditas. Uma delas é a questão da função da densidade. Se densidade é a massa pelo volume, multiplicando aqui, o que eu entendo? Tá? Que a massa dessa substância não vai mudar. É a mesma substância, ela só vai sofrer uma contração ou uma dilatação. Multiplicando aqui, então, a massa é uma constante dada pelo produto, a densidade pelo volume. E nessa função, por ser um produto, nós entendemos que ela é uma relação inversamente proporcional. Logo, se de 0 a 4 o volume diminui, a densidade aumenta. Chegando então, exatamente nesse ponto de 4 graus, na sua dilatação máxima. Então cheguei na dilatação máxima exatamente no ponto de 4 graus. Então aqui é o meu volume mínimo, né? 4 graus. E a minha dilatação, quando ela acontece, ela me leva a uma densidade máxima nesse caso, na temperatura de 4 graus. Depois ele começa a diminuir de novo a sua relação e tudo volta ao normal. Mas a sua densidade máxima da água seria a 4 graus Celsius, certo? E se você parar para pensar um pouquinho, olha só que legal. Quando nós pensamos no caso clássico, como o lago congelado, em geral o gelo se forma a 0 graus. Então essa camada inicial, ela está a 0 graus Celsius, está aqui. Logo a água que está logo aqui em contato com ela, tá? Essa aguinha inicial que vamos colocar, também vai estar a 0 graus. Ela está em equilíbrio térmico, mesma temperatura. Só que uma no estado líquido e a outra no estado sólido, porque uma já sofreu fusão, devido ao contato do ar externo, enfim, devido às trocas térmicas. Só que, conforme eu aumento a temperatura, a minha densidade aumenta. Isso quer dizer que a 0 graus eu tenho uma densidade, só que a 1 grau eu tenho uma densidade maior do que a 0. Quem tem densidade maior tem tendência a afundar. Então você cria uma camada abaixo do 0 graus mais densa do que a 0 graus. Então fica uma camada a 1 grau Celsius. Olha que louco, a parte de baixo ficou mais aquecida. E se você chegar nos 2 graus, você vai perceber que ela tem uma densidade, né, maior ainda, ó. Bem aqui assim, ó. Olha aqui, então a densidade 1, densidade 2, né? Logo, essa outra parte vai formar uma outra camada aqui embaixo, ó, a 2 graus. Em seguida, quando você for a 3 graus, ele vai ter uma densidade maior ainda do que a anterior. Logo, você forma uma camada a 3 graus, até chegar no ponto ápice da coisa, que é a 4 graus. Quando chegar a 4 graus, eu tenho a minha densidade máxima, então essa parte aqui do fundo, né, está a 4 graus. Então, João, você está dizendo para mim que se eu quiser um lugar mais aquecido dentro de um lago congelado, eu vou para o fundo. Você não vai em lugar nenhum. Estou dizendo para você que no fundo do lago a temperatura vai estar a 4 graus. É isso que eu estou dizendo. Mas para você, ser humaninho, 4 graus é muito frio. Esquece disso, tá? Então o que acontece? É lógico que a 0 graus é ponto de fusão, só que para nós seres humanos 4 graus também é horrível,
tá? E no fundo de um lago, pegar 4 graus não é uma coisa tão interessante assim, mesmo porque nós também sofreríamos hipotermia, tá? Fora que em locais muito fundos a pressão aumenta, o incômodo aumenta, você já teria contrações aí naturais dos gases do seu corpo. Bem, no fundo do lago temos uma temperatura maior. Quem é que vai aproveitar disso? Os peixes. Eles vão lá para lugares mais aquecidos para não congelar. Mas, por isso, tá, inclusive, viu? Se você perceber quem vai pescar em gelo, eles usam linhas bem compridas, porque eles sabem que os peixes vão estar bem fundo para poder manter o mínimo de movimento possível, que é uma temperatura bem baixa. Outra coisa que eu gosto de escrever, mas é só para constar, porque nós já falamos, né? Eu falei para você, quando resfria, sofre uma dilatação, quando aquece, sofre contração. Tem gente que tem dificuldade de assimilar isso. Então, deixa eu deixar bem claro. No resfriamento, ó, você tem um aumento no volume. Então, aumenta o volume. Tá? Então, é isso que você tem que lembrar. Quando eu aquecer, no aquecimento, eu tenho uma diminuição do meu volume. Então, aumenta o volume, diminui o volume. Diminui o volume. Beleza? Então essas são as funções principais que você tem que entender. Então lembrando mais uma vez, a água tem um intervalo de 0 a 4 graus, ou de 4 a 0, depende de como você está observando, que é o oposto do comportamento conhecido geralmente nas outras substâncias. Tá? Então quando ela sofreu uma diminuição na temperatura, um resfriamento, ela sofre uma dilatação. Quando ela sofreu um aquecimento de 0 até 4, ela vai ter uma contração, mas é só nesse intervalo de tempo, o que nos leva a entender os pontos de densidade máxima e de volume mínimo de um líquido. Tudo bem, galera? Então eu espero que vocês tenham entendido a questão da dilatação dos líquidos, do comportamento anômalo da água. Tá? Vai lá no vídeo, dá um joinha, dá um like pra gente. É importante ver que você está assistindo o vídeo, que você está conseguindo estudar, participar. Tá? Deixe teu like, deixe teu comentário. Fala que eu posso te ajudar para você poder melhorar cada vez mais, eu vou estar lá te ajudando, certo? E bora estudar. E lembre-se sempre, galera, que o Hulk esmaga e você esmaga no vestibular.